Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluias. É motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por estar aqui falando do amor de Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo de número 4. Aleluias. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Renato. Aleluias. Pastor Silmar, irmã Daniela, que está aqui, a todos os irmãos, a todos os obreiros da retaguarda, minha esposa. Aleluias. João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Todos encontraram? Diga amém. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, e deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Aqui, quando Jesus ouve dizer que os fariseus tinham falado que ele batizava mais que João Batista, ali Jesus já viu que não necessitava dele estar naquele lugar mais, que já havia ali, começava competição, e Jesus não trabalha com competição. Ali ele então sai daquelas terras e vai para Galileia. E aquele trecho que os judeus faziam para ir para Samaria, para aquela terra de Sicar, ali eles davam a volta para não ter que entrar na terra que eles falavam que era uma terra de pecadores. Mas Jesus não tem tempo para querer saber ou para dizer que aquela terra deveria entrar ou não. Ele tinha algo a fazer naquela cidade. Ele tinha necessidade e era necessário ele passar por ali. E então aquele trecho, eles gastavam aproximadamente 6 dias para fazer esse percurso. Mas Jesus não tinha esse tempo. Jesus então entra para aquela cidade. Ele vai passar por dentro de Samaria para ele chegar até Galileia, porque era necessário primeiro ele passar naquela cidade. Ele tinha um encontro com alguém ali naquele lugar. Ele tinha que ter um tete a tete. Ele tinha que ter algo ali com uma pessoa que era somente ele e aquela pessoa. Talvez ali, pastores, os teus discípulos diziam: mas Senhor, aquela terra é uma terra de pecadores, nós temos que dar a volta. Mas Jesus não dá ouvido para os seus discípulos naquele momento. Ele continua a seguir o seu caminho. E se eles quisessem ver aquilo que muitos não viam, mas quem anda com Jesus pode correr o risco de ver aquilo que você somente escuta dizer sobre eles. Se você tiver coragem de andar com Jesus, Kanagassai, você vai ver, você vai ouvir aquilo que eles falavam, você vai ver. E ele então passa por aquelas terras. E havia ali uma mulher que tem pelo nome de samaritana. Ela não tem nome na Bíblia, não cita o seu nome. Fala a mulher samaritana, a mulher de Samaria.
ela não tem nome, mas para Jesus ela tem um nome. E ali era necessário ele passar por ali para ter um encontro com ela, para ter um encontro face a face. Aquela mulher já havia muitos anos que se escondia do seu povo, que se escondia daquele povo da sua própria terra, por vergonha, porque era apontada, até mesmo pelos seus erros, pelos seus pecados. E ali era um sol escaldante, e toda mulher pegava e ia até o poço de Jacó, aí ela para pegar água para beber, ou até mesmo para lavar as roupas, fazer os serviços domésticos. Mas aquela mulher não, ela esperava até o meio-dia, para ela ir buscar água na fonte. Ela esperava não ter ninguém para que pudesse apontá-la, para que pudesse falar, ali vai aquela pecadora. Então ali ela fica esperando até dar o meio-dia. Quando ela pega o seu cântaro, que cabe de 8 a 12 metretas, ou medidas, ela então pega seu cântaro, coloca no seu ombro e sobe naquele sol escaldante, daquela terra seca, uma terra que o sol é quente. Quando ela chega naquele lugar, havia uma fonte sentada em cima de outra fonte. Ela não conhece, ela não sabia quem que era aquela fonte que estava sentada em cima daquela outra. E Jesus tem estratégia para chegar em nós. E Jesus, quando vê aquela mulher, ele sabia que era ela que ele tinha necessidade de falar. Mas antes disso, quando ele chega, para que ele pudesse ficar sozinho com ela, ele fala com os discípulos para ir à cidade buscar água e comida, para que ele pudesse ficar sozinho. Quando ela chega, ele está sozinho, não tem ninguém. E ele então vira para ela e fala assim: dar-me de beber. Olha aí, ele sabe o jeito de chegar. Ele sabe o jeito de chegar numa pessoa. Porque se ele sabia que ela estava tão ferida, que se ele chegasse de uma outra maneira, ela não poderia falar com ele, porque ele era judeu. E os judeus não se davam bem com o samaritano. Ali, então, ela vira para ele e fala assim: como tu, sendo judeu, pede água de beber a mim, que sou pecadora, que sou uma samaritana. Olha aí o grau que aquela mulher já se encontrava. Talvez você pode estar aqui nessa manhã, e talvez você pode ter sido apontado por alguém. Talvez muitos podem dizer assim, que você não é digna de estar na igreja. Talvez muitos podem dizer para você que você não pode ser um obreiro. Mas Jesus, foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. E aquela mulher estava num grau tão grande de tristeza, um grau tão grande, que quando ela fala assim, Jesus vê que ela estava triste. Ali Jesus então, ele pega, ele fala com ela, ele vai conversando com ela, para que ela pudesse entender. Às vezes nós queremos algo de Jesus, mas nós, às vezes, quando estamos de frente a Ele, nós não sabemos quem é Ele. Talvez Jesus, nós esperamos Jesus bater na nossa porta para ceiar conosco, mas quando bate, nós fechamos a porta e não sabemos quem é Ele. Dizemos que nós conhecemos a voz de Jesus, mas na hora nós não reconhecemos a sua voz. Aquela mulher, talvez ela queria tanto aquele encontro, mas ela também queria facilidade.
Ele fala para ela e ela pega e fala que como ele poderia dar água, pedir água para ela. E então ele fala para ela que se ela soubesse quem era ele, ela então pediria água, uma água que ele pode dar e que nunca vai secar. Ali aquela mulher estava num grau de depressão tão profunda que ela não sabia que aquele que estava ali poderia dar uma água que ela nunca mais poderia ter sede. Mas quando ele fala para ela que ele poderia dar uma água e que essa água ela nunca mais teria sede, ela pega e fala assim: então me dá dessa água. Mas ela queria era água para que ela nunca mais tivesse que voltar ao poço. Quantos de nós queremos um milagre e esquecemos depois de voltar e agradecer? Os 10 leprosos tinha 10. Quando recebeu o milagre, somente um voltou. Somente um voltou para agradecer. Mas ela queria comodidade. Mas o Jesus que eu estou pregando nesta manhã não é um Jesus de comodidade. Não é um Jesus que só te entrega na hora e que você vai embora e vira as suas costas, não. Esse Jesus é um Jesus que faz na sua vida e continua fazendo, e continua novamente fazendo na sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando esta mulher então vê que então este era Jesus, eu creio que ela pensou que ele iria julgá-la. Mas esse Jesus, ele não veio para julgar. Este Jesus, ele veio foi para amar, para abraçar, para advogarmos. E aquela mulher, ela poderia ter sido uma pecadora, poderia ter sido falha, mas quando ela encontrou verdadeiramente com Jesus, e quando ela bebeu da água da fonte da vida, aquela mulher, ela logo se encheu do Espírito Santo. Quando os discípulos, eu creio que chegando, conjecturando, quando aqueles discípulos chegam e vê Jesus falando com aquela mulher, eles já sabiam que ela era uma pecadora, eles já sabiam que Jesus não poderia estar conversando com ela. Talvez eles poderiam então dizer assim: Jesus, será que é aquele mesmo que é Jesus? Talvez eles poderiam ter a dúvida em seu coração, ou até mesmo na sua mente. Sabe por quê? Porque eu creio que Jesus estava assim, ó, de braços abertos para aquela mulher, de braços abertos para aquela mulher, que mesmo sendo falha, mesmo tendo vários maridos, talvez ela tinha procurado aqueles maridos para preencher do vazio que ela teve, que quando a sua mãe foi dar à luz ao seu irmão, falece, e ela fica com seu pai, e o seu pai na história vai dizer, os historiadores, que o seu pai a vende, troca por outro animal, por uma cabra, que na época era daquela forma. Talvez ela queria encontrar amor que ela não teve de pai, talvez o amor que ela não teve de mãe, entre os maridos, entre homens, que ela talvez achava que deitando, que pecando, Ramanai a Sébia, ela poderia encontrar o amor que esse Jesus pode dar. Aleluias. Talvez estes homens que ela deitava, ela talvez encontrasse amor, mas não, ela só encontrou pecado e frustrações na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui com frustrações na sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa: nesta manhã tem um Jesus, que ele tem a água da fonte da vida para te dar, e para que você encontre alegria novamente em seu coração. Aleluias. Mas o que me chama a atenção é que quando ela sente esse amor,
Missionário Tiago. Ela fez o que aqueles discípulos não fez. Os discípulos foi à cidade, comprou o que comer, levou para o pai, mas o pai não estava com fome. Cristo não estava com fome, não. Sabe de que ele estava com sede e com fome? Era de conseguir a alma daquela mulher. E quando ele encheu ela com o teu Espírito Santo, ela foi a primeira mulher missionária que esteve naquele lugar, porque ela saiu da fonte e foi lá naquela cidade e disse: eu tive um encontro com Cristo, Ele está ali. Aquele Jesus que a minha mãe um dia falou que eu iria ver, Ele se encontra lá na fonte. E levou a grande multidão para prostrar-se nos pés daquele homem, que podia para muitos ser homem, mas que ele era Jesus de Nazaré. Aleluias. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero estar fazendo uma oração. Jesus hoje nesta manhã está colocando em seus corações, para que vocês, mesmo que não estão nessa tribuna, vocês são missionários. Ei, vocês são missionários e missionárias. Não é porque você está sentado nessa cadeira que você não pode ganhar as almas que estão lá fora. Aquela mulher não tinha unção derramada em sua cabeça como missionária, não. Ela recebeu a unção dentro do teu coração e foi em busca de almas lá fora que estão sedentas, que precisavam de Jesus. E nesta manhã Jesus está colocando Jesus está colocando aí unção missionária na sua vida, no seu coração. Aleluias. Senhor meu Deus, nesta manhã, Senhor, nós colocamos, ó Pai, na tua presença esses que estão aqui, meu Deus, e eu te peço com o nome do Senhor Jesus, como profeta do Senhor, como o Senhor, meu Deus, ministro da palavra aqui nessa manhã, que o Senhor, ó Pai, derrama sobre os corações dos teus filhos, Senhor, uma unção missionária, para que eles, Senhor, meu Deus, nesta manhã eles não saiam daqui da mesma forma que eles entraram, não. Senhor, que eles tenham um encontro contigo e que o Senhor venha ungí-los, ó Pai, em seu coração. O comaçaia subicandaraia sépia, uma unção no seu coração de missionário e missionária. Que ele saia daqui, que não fique somente aqui na igreja, não. Que eles venham em busca de almas, como Jesus foi. Não interessa se é lá na boca, não interessa se é no presídio, não interessa se é no bairro perigoso, não. Senhor, vai com eles, vai na frente e pega, Senhor, e traz essas almas sedentas para esta igreja, em nome do Senhor Jesus. E as palmas quem louva o Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade nesta